Oiê, gente! Cissa Geller na área, falando sobre autoestima e sucesso. E aí me perguntaram qual que é a possibilidade de uma pessoa com autoestima elevada não se deixar bater diante das dificuldades da vida. E aí, né, o que fazer? Não tem muito o que fazer diante das dificuldades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você descobriu que você está com uma doença. A primeira coisa a pensar é: que bom que eu descobri isso logo, que eu descobri isso cedo. Se você tem convênio, que bom que eu tenho convênio e eu tenho todo um suporte, uma assistência médica. Os médicos, eles não vão te prometer cura, dependendo da doença, vamos dizer em relação ao câncer. Eles vão te prometer o melhor tratamento, eles vão te prometer a melhor assistência e cada paciente reage de um jeito à medicação. E vai depender muito da sua disposição também de querer ser curado, de estar melhor. Isso influencia muito aí, segundo as pesquisas. Mas o que a gente faz diante dessas coisas que vão acontecendo na nossa vida e podem, de uma certa forma, derrubar a nossa autoestima? A gente sempre precisa olhar para o ponto positivo. Sempre nas grandes tragédias acontecem coisas boas. E é muito engraçado, isso acontece muito aqui no consultório, dos pacientes chegar contando tragédia, contando alguma, vou dizer, desgraça em tua vida. E aí depois ele contar tudo, todo aquele chororô, toda aquela situação toda, eu consigo ver um ponto positivo naquilo. Eu vou dar um exemplo que é real e é um exemplo que eu já escrevi sobre isso, vale muito a pena ler os meus textos lá do blog, cissageller.com.br. Então, por exemplo, quando houve a guerra lá no Japão, o Japão já era um país muito avançado, ok? Só que depois da guerra que ele foi destruído, o Japão, eles se reconstruíram, eles têm um senso de união, de força muito grande e é muito legal isso no Japão. E o Japão se tornou um dos países mais tecnológicos, eles conseguiram fazer aí um puta avanço, vou dizer assim. Então olha o que é legal. Talvez, se não tivesse sido a guerra, eles ainda não estariam nesta fase avançada que eles estão hoje de desenvolvimento. Olha que interessante. Eu vou dizer de uma outra situação, né? É uma situação aqui, Brasil. A mãe do Cazuza, ela tem uma ONG que ajuda a fazer exames, que ajuda a fazer toda a parte da medicação, que ajuda a apoiar as pessoas que descobrem que têm HIV. Cazuza morreu de HIV e eles não puderam fazer nada, né? Era ainda na época que ele morreu, era tudo ainda muito recente, então não tinha assim, ainda muitos estudos baseados para fazer aí uma possível melhora, uma sobrevivência para a pessoa que está infectada com o vírus da AIDS. Mas devido ao filho deles morrer, né, devido ao Cazuza ter morrido, e eles têm uma condição boa para poder investir, eles começaram a investir na ONG, e eles começaram a arrecadar também mais dinheiro, e hoje eles ajudam muitas pessoas, inclusive nas pesquisas de HIV. Talvez, se o Cazuza não tivesse morrido do jeito que ele morreu, os pais não teriam engajado essa causa. Embora é triste perder o filho, embora seja uma tragédia, embora seja difícil lidar com isso, às vezes a gente precisa de determinadas situações na nossa vida. Eu vou falar que às vezes são um empurrão, às vezes é um chacoalhão, para que a gente possa melhorar de vida, melhorar de situação. Então, como manter a nossa autoestima elevada diante dessas situações? A gente precisa olhar para o ponto positivo. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso ensinar com isso? E como eu posso superar? Quem pode me ajudar a superar? Vai ter dias que a nossa autoestima vai estar baixa. Tem dias que não tem sol e muitas pessoas se sentem deprimidas, tristes. Parece que o dia é sem graça, parece que as horas não passam, meio que arrastando, né? Eu me passo pelo dia me arrastando. Mas é aquele dia, é aquele momento. Vai ter dias que a gente vai abaixar a cabeça, a gente vai perder um pouco a esperança, a fé na gente mesmo. E aí, o que você precisa focar aí? Nas suas qualidades. Você precisa focar nos seus pontos a melhorar, nas suas vitórias. Você precisa olhar para os seus valores e reconhecer que você está na caminhada. Vai ter dias de limbo, vai ter dias ruins.
E quando a gente supera esses dias, a gente se torna mais forte e a gente mantém a nossa autoestima elevada. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Beijocas, tchau!